Essa mensagem tem por tema fases da vida do rei Davi. Eu quero mostrar para você que, assim como eu e você, todos nós passamos, e a Bíblia ilustra isso de forma muito clara, na pessoa de diversos personagens, que aquilo que eu vivo hoje de problemas, alguém já viveu esse problema. E se você souber aplicar e entender que processos fazem parte da nossa história, da nossa vida, e são esses processos que nos colocarão em lugares altos em um nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 13, vamos ler do 21 ao 23. Atos 13, vamos ler do 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade da descendência, desde conforme a promessa. Levantou Deus a Jesus para salvar de Israel. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Me usa hoje como instrumento valoroso em Tuas mãos, para poder falar para cada um desses jovens. Te agradecemos por cada momento desse culto, momentos tão gostosos. Que Teu nome venha a ser glorificado, porque a Tua palavra diz que quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Teu nome ele vai ser glorificado hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi é um homem muito icônico, né? A gente pode trazer diversas reflexões. Eu me lembro que a minha primeira mensagem foi sobre Davi. Eu gosto tanto de Davi que eu tenho um filho por nome de Davi. Tem um livro, né, que eu falo sobre Davi, Segredos do Rei Davi, porque é um personagem que, por mais que a gente pregue sobre ele, eu falo que é impossível esgotar tudo aquilo que ele representa. O homem segundo um coração de Deus. Por quê? Porque era um homem que buscava Deus, um homem que orava, um homem que consultava a Deus diante de qualquer coisa, um homem que tinha um bom coração, seja como pastor de ovelhas, no cuidado para ovelhas e depois para cuidado do povo de Deus aqui na terra. Um homem que é tão forte que Israel lembra mais de Davi do que o próprio patriarca Abraão. Eles carregam em sua bandeira ali um símbolo que representa Davi, a estrela de Davi. Tudo aquilo que a gente vai estudar em relação à valentia da Bíblia, não tem como a gente não passar pela referência do que se refere a Davi como um grande guerreiro, um homem que nunca perdeu uma batalha. Mas tem coisas que eu vou trazer para vocês aqui nessa noite, de que eu afirmo para vocês, de que são fases da vida de Davi, mas que todos nós passamos e muitas vezes não percebemos a similaridade em relação àquilo que Davi passou para a minha vida e para com as suas vidas. Por quê? Porque a gente prefere muito mais olhar pelo erro do próximo, pelo aquele pecado que você descobriu sobre a vida dele, do que olhar os exemplos e os pontos positivos que essa pessoa representa para a sua vida. Um pastor está aqui no púlpito, ele representa diversas coisas, mas se ele cometer um erro, as pessoas começam a olhar para esse pastor de forma diferente. Existem halls de amigos, onde são amigos muitas vezes há anos, mas quando alguém cai, as pessoas têm dificuldade de ajudar a levantar essa pessoa, porque é fácil chorar com os que choram, mas se alegrar muitas vezes com dos que se alegram também é difícil. Então a gente tem essas vertentes em relação à vida. A Bíblia nunca escondeu os pecados de Davi, um homem que foi adúltero, um homem que cometeu um homicídio, mas que teve uma característica: ele se arrependeu amargamente diante do que ele fez aos olhos do Senhor. E quando foi dado a ele a oportunidade pelo profeta,
pelo sacerdote, de que ele pudesse se redimir, ele escolheu que a mão de Deus é que estivesse sobre a sua vida para poder julgá-lo. Ele não escapou da morte do seu filho, como pesar da mão de Deus. Mas tudo isso serve para que a gente possa entender de que a Bíblia não esconde erros nem problema de ninguém. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui como fases, momentos da vida de Davi, para a gente poder conversar um pouco aqui nessa noite, é que Davi, ele começou a sua vida sendo excluído e esquecido. Existe uma síndrome hoje em meio aos adolescentes, de que eles se sentem constantemente excluídos e esquecidos. Excluídos pela sua casa, excluídos pela sua família, porque eles falam e muitas vezes não são escutados, ouvidos. Os pais hoje, naquela gana de querer oferecer o melhor para os seus filhos, eles têm cada vez mais deixado de ter tempo à mesa para com esses filhos. E essa fase da adolescência, da juventude, é uma fase muito importante. Davi, ele tinha certeza daquilo que ele era e daquilo que ele representava. É tanto que a Bíblia nos conta que em dado momento da sua vida, um profeta, um sacerdote, ele foi até a sua casa, que era Samuel. E esse sacerdote, ele iria ungir o próximo rei de Israel. E Davi foi esse rei. Só que quando Samuel chega na casa lá de Jessé, seu pai, ele viu que tinha um homem muito formoso, Eliabe, o filho mais velho, varão de guerra. E ele julgou pela aparência de que essa seria a pessoa. Só que Deus queria e já havia escolhido aquele que estava esquecido, que era Davi. Aquele que exercia uma função sem significado e relevância para aquela época, que era apacentar as ovelhas. Passam-se todos os filhos, Deus não confirma no coração de Samuel, e ele pergunta: se acabaram os varões, acabaram-se os moços? E ele fala: não, tem um que está a apacentar as ovelhas da nossa casa. Chega Davi, fedendo a ovelha, fedendo a um monte de coisa, porque quem se dedica a um trabalho, ele se entrega de corpo e alma. Mas ele não teve nenhum complexo quando chegou para poder ouvir a voz de Deus através daquele sacerdote na sua vida. Porque seu pai, sua mãe, as pessoas que estão ao seu redor podem até te esquecer, mas Deus, ele nunca esquece um filho teu. Eu não sei qual é a tua situação financeira, eu não sei qual é a sua composição familiar, eu não sei o que se passa pela sua mente, mas Deus me trouxe aqui hoje para poder te dizer, já nesse início de mensagem, de que Deus, ele não te esqueceu, não esqueceu das promessas que ele fez para a tua vida. Ei! Tenha paciência, porque tudo aquilo que Deus te prometeu vai ser cumprido na sua vida. Os pais esqueceram a Davi, mas Deus o levantou como um rei importante para a nação de todo o Israel. Segundo ponto que a gente pode trazer aqui e atribuir para a nossa vida aqui, é que Davi não era igual a todo mundo. Davi, ele tinha suas conexões com Deus, a sua vida para com o Deus de que ele acreditava, e um homem que certamente tinha muita intimidade, porque é impossível você derrotar um leão ou um urso se não for com a força do Deus Todo-Poderoso. O problema é que muitas vezes a gente acha de que as coisas serão resolvidas na minha vida e na sua vida se eu for igual a todo mundo. As pessoas querem hoje se encurvar ao mundo, à música do mundo, às roupas do mundo, aos costumes do mundo, para poder querer participar de grandes grupos. A Bíblia fala que todos os homens foram convocados para a guerra, mas o general de guerra, o exército ali de Israel, esqueceu de convocar aquele que era o matador de gigantes, aquele que veio derrotar Golias. Mas Deus tem um propósito em tudo, porque Deus vai sempre preparar situações para te projetar e te colocar nos lugares que Ele quer. O lugar de Davi era, e nós sabemos a história, no meio do arsenal de guerra. Mas Davi, por mais uma vez, ele foi esquecido, porque ele não era igual a todo mundo. Ele já era um guerreiro, só que um guerreiro para poder proteger as suas ovelhas.
Num dado momento, se cria toda uma situação, um arsenal de guerra montado, filisteu de um lado, o exército de Deus do outro, daqueles que estavam ali como povo de Deus, para poder contender. E a Bíblia fala que se levanta um gigante chamado Golias de Gate, de mais de 3 metros de altura, que usava armaduras, capacetes que pesavam cerca de 55 quilos. E Davi um dia vai entregar comida para os seus irmãos no campo de guerra, um esquecido que teve uma função. O problema é que muitas vezes você não consegue entender que Deus, Ele usa as pessoas independentemente do que representa a função do que você exerce no seu dia a dia. Ele tinha um irmão que estava ali como guerreiro, na verdade 3 irmãos como guerreiro, e ele era um mero apacentador de ovelhas. Só que, como eu falei, Deus não olha para a gente naquilo que nós somos, representamos, zero em conta bancárias e etc. Ele levanta os improváveis para que possa se cumprir a vontade dele aqui na terra. Davi escuta um gigante afrontando o exército do Deus Todo-Poderoso, e aquilo incomoda ele, porque ele era um homem de oração. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, e salmos representam orações. Alguém que escuta a voz de Deus, ele vai estar sempre pronto, preparado, apto para poder fazer algo em prol de que o nome de Deus venha a ser glorificado. Quando ele escuta alguém zombando do Deus que ele acreditava que era o Deus da sua vida, o Deus Todo-Poderoso, ele começa a enxergar algo e pergunta: o que é que alguém vai receber se conseguir derrubar esse gigante, derrotar esse gigante? Foi apresentado para ele coisas maravilhosas: não pagar imposto, riquezas, ainda iria se casar com a filha do rei. E ele vai lá e se dispõe a guerrear contra esse Golias. Naquilo que você acha que você foi esquecido, Deus vai criar circunstâncias para que você possa derrubar, matar os gigantes que se levantam na sua vida, porque são gigantes que nos projetam para os lugares altos da vida, aonde Deus quer colocar a minha vida e a sua vida. O problema é que muitas vezes você quer ficar desocupado em casa, preso num computador, preso numa televisão. Mas você precisa gerar conexões na sua vida, porque quando as pessoas veem você e veem a sua ousadia de poder fazer algo, preparar algo, cuidar algo, porque você é diferente. Lembra que eu falei que Davi era diferente? Alguém enxergou uma diferença naquele menino, porque se não tivesse visto uma diferença nele, não tinham levado ele até a presença de Saul, apenas porque ele se dispôs a querer guerrear contra um gigante. Qualquer um de vocês aqui pode dizer: eu quero lutar a guerra de Israel. As pessoas não darão ouvido a você, porque nenhum de nós aqui representamos uma força suficiente para poder vencermos uma guerra. Mas alguém enxergou em Davi algo diferente, porque ele era diferente. Ele não teve medo de ir no meio do arsenal de guerra, mesmo sendo esquecido. E foi nesse arsenal de guerra que ele teve a sua vida mudada e transformada. Ei, para de chorar, para de se lamentar, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha para o alto, porque é do alto que vem o socorro para a sua vida. Davi não deixou de que as circunstâncias o levassem ao fracasso, a ficar e permanecer no esquecimento, mas ele acreditou que no tempo certo Deus o levantaria. E tem alguns detalhes importantes aqui. Davi, ele foi ungido rei, ok? No outro dia ele foi para o castelo dele, ou voltou para a sua linha lá de ser apacentador de ovelhas? O problema é que muitas vezes Deus te promete algo, só que Ele não te mostra os processos da vida, e você desiste de continuar enxergando através da visão que Deus te deu, para o local que Ele vai te colocar. Aleluia. Porque os processos dependem de você continuar a lutar, continuar a caminhar, continuar a vencer até o foco da vitória que Deus já te deu. Davi, ele sabia que independentemente da circunstância que fosse posta diante dele,
na força do braço de Deus, ele seria vitorioso. Terceira fase, momento que eu posso trazer aqui na vida de Davi como comparação para a gente, é que Davi, ele sempre esteve pronto para poder matar leões e ursos e gigantes na sua vida. Quantos aqui estão preparados para poder vencer os leões, os ursos, os gigantes da sua vida? O segredo da tua vida está em servir a um Deus Todo-Poderoso, que está sempre pronto para poder te livrar do mal. A palavra de Deus diz que mesmo nos momentos que eu não sei mais o que falar, o que fazer, ele vai até a presença de Deus, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, para poder interceder pela minha vida e pela tua vida. Tem pessoas que dizem assim: pai, eu não quero mais viver, essa vida não me interessa mais, eu sou uma pessoa que não tenho mais vontade de viver. O Espírito Santo vai até a presença do Deus Todo-Poderoso e fala: pai, ele não quer morrer, o que ele quer é vitória. Concede a ele ânimo, forças, para que ele possa vencer os leões da vida, os ursos da vida, os gigantes da vida. E me escute numa coisa: você precisa entender de que na sua boca existe força, se for para a honra e glória do nome desse Deus Todo-Poderoso. Davi, ele profetizou que ele cortaria a cabeça do gigante, mas ele não tinha uma espada, ele tinha uma funda e 5 pedras. Mas quando nós acreditamos em Deus, apenas porque eu profetizei vitória para a minha vida, Deus vai permitir que as armas do adversário, elas possam vir para as nossas mãos, para que através daquilo que estão contendendo contra a minha vida e contra a sua vida, seja o instrumento da tua vitória. Quem deposita sua fé em Deus, sua força em Deus, não se preocupa nem com o instrumento para guerrear, porque Deus vai providenciar um rebuliço celestial para que a vitória possa cair na sua mão, apenas porque você resolveu acreditar de que o Deus que você serve é Ele que iria e vai te dar a tua vitória. Gigantes são para serem derrubados. Eu não sei qual é o gigante que você enfrenta. Às vezes é a pornografia, às vezes é a masturbação, às vezes é a fornicação, às vezes é a mentira. Mas você precisa entender de que esses gigantes precisam ser mortos da tua vida, porque com Deus não existe espaço para o pecado. Não existe espaço para o pecado com Deus. Ou eu mortifico minha carne por completo e luto contra ela todos os dias, alimentando um espírito que existe dentro de mim, porque espírito forte é que vence a carne. Você vai conseguir ter força de ser fortalecidos para poder vencer os gigantes que te atormentam. Pastor, é meu pai e minha mãe. Ora por eles. Jó, quando estava orando pelos que o criticavam, que apontavam ele, foi nesse momento de oração que Deus reverteu, mudou, virou o quadro de Jó e permitiu que esses mesmos amigos que falavam dele pudessem ser geradores de fonte de renda, de receita, de prosperidade para a vida dele. E eu declaro sobre a sua vida que aqueles que estão gerando contenda sobre a sua vida, eles vão ter revertido para poder te abençoar. Não sei se através de uma conexão, de uma porta que eles vão abrir, de uma palavra que eles vão falar por você, mas não tem inimigo no mundo que possa ser capaz de tocar num fio de cabelo sequer da sua vida, se Deus não permitir. Então você está coberto com o sangue de Jesus, e declare todas as dias, assim como Paulo lá em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Davi, ele fez todos os seus feitos, matou um gigante, fez festa, comemorou, começou a ser conhecido. Muitas vezes nós fazemos um ato que muda a nossa vida, Marcelo, e passamos de ser esquecido para ser queridinho do rei. São as fases da vida. Uma hora eu estou embaixo, outra hora eu estou em cima.
Aí começa a aparecer os tapinhas nas costas. As pessoas querem andar conosco. As palavras de mensagem de ânimo, que as pessoas querem se aproximar da gente. Davi passou por tudo isso. Tinha até cântico de exaltação à sua pessoa, como um grande guerreiro, pelo fato de ele ter matado Golias. Quem está exaltando você na sua escola? Quem está exaltando você na sua faculdade? No bairro que você mora? Na igreja? Quem são as pessoas que estão exaltando você? Será que essas pessoas de fato querem ter uma conexão contigo? Ou querem surfar numa onda que você representa? A Bíblia fala que Saul criou um carinho tão grande por Davi, que colocou ele como capitão do seu exército. E os conselheiros de Saul concordaram e ficaram felizes por aquilo que ele fez. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel 17, 34 e 35. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Davi tinha um segredo: se era para cuidar de ovelhas, cuidava bem; se era para trocar a harpa, tocava bem; se era para poder atender o seu pai nas suas ordens, ele atendia com excelência. Tudo aquilo que era posto nas mãos de Davi, Davi fazia com excelência. O problema é que eu e você achamos que as coisas vão simplesmente cair do céu sem uma atitude minha, e esquecem da ação da oração. O primeiro segredo para a prosperidade está no trabalhar, no trabalho. Não no você acreditar na força no seu braço, mas em você exercer alguma coisa com excelência na sua vida. Porque naquilo que você exerce, quando ninguém está vendo, Deus está vendo, e Ele vai levantar alguém para que possa olhar aquilo que você faz com excelência em qualquer lugar. As grandes empresas, quando vão contratar os seus CEOs ou posições de cargo de confiança, elas não buscam pessoas que estão desempregadas. Elas buscam pessoas que estão dentro da sua empresa, exercendo um cargo com excelência, ou buscam pessoas que estão em outras empresas, exercendo algo de positivo para ocupar esses cargos que estão em aberto, cargos de elevado valor financeiro, porque as pessoas tendem a buscar referência daquilo que você faz, daquilo que eu faço. É muito bom olhar alguém no púlpito, cantando, pregando, mas não sabem todo um percurso que se gera até conseguir se gerar uma credibilidade, uma autoridade para poder conseguir fazer algo. É por isso que você precisa derrotar os gigantes da sua vida, matar os leões, matar os ursos. É por isso que você precisa ser diferente em relação ao mundo, porque o único que pode te colocar em qualquer lugar de excelência e vai colocar é aquele que está sobre você. É aquele para o lugar que você precisa olhar quando você precisa de socorro. Então cuidado com os tapinhas nas costas, porque a fase do queridinho pode ser uma fase provisória para a sua vida. Davi, ele tinha algumas características dele. Era um homem comunicativo, um homem que gerava amigos, um homem que juntava aí multidões em prol dos seus projetos, em prol da sua vontade. Ele tem uma marca para mim que é um dos seus maiores feitos. Ele tinha todos os motivos do mundo para poder matar Saul. Ele teve a oportunidade de poder matar Saul. Mas o homem que tem um coração segundo o coração de Deus, ele não tem um coração rancoroso. E muitas vezes o que te impede de chegar nos lugares que Deus quer te colocar são rancores que você tem dentro de você. Essa geração de jovens, a geração onde as pessoas mais têm rancor uns para com os outros. Uma palavra maldita em certo momento pode afastar relações de anos de amizade. Uma palavra que foi maldita em algum momento pode acabar com relacionamentos de anos de maturação.
E assim são as vidas das pessoas de hoje. Davi, ele não guardava rancor no seu coração, porque ele sabia que no tempo certo o que Deus tinha para a sua vida iria acontecer. É por isso que, diante das suas atitudes, Deus colocou pessoas ao redor dele, para que ele pudesse ser fiel no pouco, para que ele pudesse ser honrado no tempo que Deus iria colocar ele no muito. E pelo fato dessa bondade que existia nele, e muitas vezes a gente confunde bondade com fraqueza. Não, Davi sempre foi um guerreiro que nunca perdeu uma batalha, mas que tinha bondade no seu coração para com o seu próximo. Pelo fato da sua bondade, ele foi elevado como rei, a princípio, lá em Hebrom, como rei de Judá, de cerca de 2.000 homens, um rei que tinha um reinado pequeno, mas do qual ele exercia com excelência. Eu te pergunto, no ambiente que você está, o que é que você tem feito de excelência? Porque a sua vida, ela precisa glorificar o nome de Deus. As suas palavras precisam glorificar o nome de Deus. Os teus relacionamentos precisam glorificar o nome de Deus. Aquilo que você faz da igreja precisa glorificar o nome de Deus. Na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, tudo que você faz precisa glorificar o nome de Deus, porque é diante das tuas atitudes num pouco que Deus vai te provar para poder te colocar no mundo. Jovem, para de viver as lamúrias da vida, para de reclamar circunstâncias. Porque o dinheiro não dá, porque eu não tenho roupa, eu não vou para o culto, por causa disso, por causa daquilo outro. Para com isso. Você precisa enfrentar a vida que você tem, porque o Deus que eu sirvo, Ele muda a circunstância, Ele reverte cativeiros, Ele exalta aquele que está no pó, tira do pó para poder exaltar. Ele faz aquele que apacentava ovelhas se tornar rei. A princípio um rei do pouco, que era um rei lá em Hebrom, mas depois conselheiros, homens se reúnem para poder levantar ele sobre rei de todo Israel. Só que o tempo de maturação, os processos da vida, até chegar o que Deus te prometeu, quem tem que vencer é você. Não adianta. Ora por mim, você não ora. Só escuta a palavra quando alguém prega, mas não busca ler a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é o manual do homem por excelência, que traz para você os ensinos para uma vida inteira, nas devidas fases. Seja como pai para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, seja princípios para casamentos de sucesso, seja princípios para a vida financeira, porque a Bíblia ensina assim sobre finanças, sobre prosperidade, sobre empreendedorismo, sobre tudo. E a Bíblia ensina em diversas passagens dela como você vencer as dificuldades da vida. Se até Jesus foi traído por um dos seus, quanto mais nós. Ficamos com raivinha porque algum amigo nos traiu, alguma amiga, e achar que a vida acabou, ou porque levou um tombo no vestibular, vai desistir da vida, ou porque um dia o pai e a mãe foi mais duro, ou porque levou um bolo num relacionamento. Não! Todos nós nascemos com um propósito, e um propósito predeterminado por Deus. Provérbios 19:21 fala que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se Deus te fez vir a esse mundo, você já é um vencedor. Então existe um propósito na tua vida, e esse propósito também se encontra com o propósito de outra pessoa, porque Deus conecta pessoas aqui nesta terra, em nome de Jesus. Fica de pé.